Fala galera, está chegando o mês mais aguardado do ano, mês de muita comilança, onde tem milho, pipoca, algodão doce, tudo que a gente gosta, não é verdade? E hoje eu vim ensinar vocês a fazer essa pintura aqui maravilhosa, que pode ser feita tanto em adultos como em crianças. Fica lindo, gente, e é bem prático de fazer, tá bom? Mas se você é novo por aqui, antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou a Yas e trabalho com pintura facial há 2 anos. Mas bora lá para o que interessa. Gente, eu separei aqui os materiais que nós vamos utilizar hoje, mas se você não tem esse tipo de material, não tem problema, você pode adaptar à sua necessidade. Ah, mas eu não tenho tinta, não sei o que tem, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não tem problema, gente. Pega a base, pega a sombra, faz uma misturinha ali, porque nós vamos usar pouquinha cor para fazer as bandeirinhas. E aí vocês já conseguem aí trazer esse resultado super legal para as crianças irem para a festa junina e até para os adultos, tá? Mas antes da gente começar também, eu tô sentindo falta de uma musiquinha, né, nos meus vídeos. DJ, solta aquela musiquinha aí, vai. Adoro! Bora lá! Vamos começar então utilizando a tinta líquida da Rostinho Pintado, tá? Eu peguei ela porque ela fica mais fácil na hora de puxar aqui. Nós vamos fazer aqui uma linha bem fininha, então precisa ser uma tinta que facilite isso, tá? Aqui também trouxe o pincel pra gente usar pra fazer essa linha. É o pincel da Ceramic, tá? Esse daqui é o pincel 30%, número 333. Olha como ele é. Ele tem umas cerdas bem compridas e bem fininhas. Elas estão um pouquinho abertas aqui, inclusive. Preciso dar um jeitinho nisso, mas a gente consegue usar depois que passar a tinta, tá bom? Então eu vou passar aqui com muita cautela as cerdas na minha tinta, sempre tirando o excesso, tá? Ó. Então eu sempre puxo tirando todo o excesso do pincel, tá? Ó, como eu falei pra vocês que não tem problema que depois fecha. A própria tinta fecha as cerdas, tá vendo? Então aqui, gente, eu vou usar um espelho pra ficar mais fácil aqui pra mim, porque, né, é difícil enxergar daqui. Mas vocês vão acompanhando junto comigo, tá? Aqui nessa linha que nós vamos puxar onde vão ficar as bandeiras, a gente pode puxar tanto daqui de baixo, dessa linha do olho, como aqui do delineado que já tá feito, também fica legal. Aí eu quero puxar aqui de baixo porque eu achei que fica maior o espaço na hora de fazer as bandeiras, tá bom? Então aqui eu encosto o pincel e eu deito ele levemente e venho puxando, fazendo esse movimento aqui, né, arredondado, ó, tá? Tá vendo como ele fica delicado? Isso também pode ser feito com delineador, não tem problema nenhum. Vou pegar aqui mais um pouquinho de tinta pra gente fazer aqui do outro lado. Então eu olho mais ou menos da onde eu puxei, é bem debaixo aqui da linha do olho, e vou fazer a mesma coisa, seguindo mais ou menos ali o que foi feito. A mão precisa estar bem leve, tá? E o próprio pincel já vem fazendo esse movimento aqui. Então, eu gosto desse pincel por conta disso, tá vendo? Eu não preciso fazer muito movimento, né? Só de encostar e trazer ele já vem fazendo o traço bem fininho, sem ficar aquele efeito tremido, sabe? Agora nós vamos fazer as bandeirinhas. Deixa eu colocar a tinta aqui. Pra fazer as bandeirinhas, eu escolhi esse pincel aqui, pincel chato. Aí aqui esse pincel que é retinho, tá vendo? E eu peguei esse daqui que é número 4. O pincel já tá um pouquinho velho, mas eu amo esse pincel. Ele é um pincel importado que eu comprei pelo AliExpress. Então, pra fazer as bandeirinhas, eu peguei as tintas mini aquas da Color Make, que são essas tintas aqui, tá vendo? Ó, lá tem diversas linhas, diversas opções de cores, então eu peguei essas tintas porque eu gosto bastante. Mas você também pode usar tinta líquida, pode usar a base, como eu falei, misturada com pó, não tem problema, tá? Só não usem tinta guache. Então, vamos lá. Então aqui eu vou borrifar um pouquinho de água na minha tinta, tá vendo? E vou passando o pincel
gente vai aplicando água aos pouquinhos, conforme a necessidade, tá? Até ele virando uma pasta. Importante não colocar muita água, porque senão a tinta ela vai ficar muito aguada. Então, aos pouquinhos eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Até o meu pincel ficar todo preenchido. Agora, pra fazer a bandeirinha, eu venho com o meu pincel reto, tá? Não vou puxar de lateral, vou puxar ele reto, fazer este movimento aqui, ó. Tá bom? Porque assim as linhas vão sair finas. Vou medir mais ou menos aqui um dedinho de distância. E aí eu vou fazer este movimento aqui. Como se fosse um triângulo. E do outro lado também. Depois é só me puxando para a lateral, agora sim eu posso puxar para preencher essa bandeirinha. Essa tinta aqui, ela fica bem delicada, ela não tem uma pigmentação muito forte, tá vendo? E eu achei mais legal, pra ficar mais delicado, mais suave a maquiagem. Eu vou aproveitar que meu pincel está com o vermelho e já vou fazer o outro lado também. Então aqui a mesma coisa, mais ou menos um dedinho. Puxo, como se fosse fazer um triângulo. E aqui desse lado a mesma coisa. Depois a gente só preenche. Prontinho. Agora, eu vou deixar o amarelo no meio, porque as outras cores são mais fortes e vão sobressair. Então, eu peguei esse amarelo aqui, tá vendo? Ele é meio neon, ó. Fica bem legalzinho. E vou fazer a mesma coisa. Ó. É importante que as cerdas estejam todas preenchidas, tá? Não posso vir aqui só pegar um pouquinho de tinta assim e já ir pintar, porque senão vai falhar. Então, ó, pra isso eu aperto meu pincel, pressiono ele pra ver se ele está todo preenchido. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou dar um espacinho e vou fazer aqui a bandeirinha. Aqui nesse meio também dá pra fazer aquela bandeirinha triangular, sabe? Que é só um triângulo, fica legal também. Aí é opcional. Vamos fazer aqui do outro lado já também. E agora nós vamos para a cor azul. Peguei um azul mais escuro. Eu vou fazer aqui no final. Ai, sujei meu lacinho. Que legal. Vamos lá. Olha só que gracinha, gente. Deixa eu vir mais pra cá pra vocês conseguirem ver junto comigo. Fala sério, se não fica uma gracinha.
E agora nós vamos para a parte que é um pouquinho mais difícil, que é o contorno, tá? Mas é só a gente fazer com muita calma que não tem problema. Para fazer o contorno, eu vou usar aqui esse pincel, a Ceramic também. Ele é o 303 30%, tá? Então, ó, ele é bem fininho. E eu gosto muito de usar esse pincel para fazer contorno. Ele é um pincel de precisão que facilita muito e fica bem fininho o contorno, e fica bem delicado. Para fazer o contorno, também escolhi essa tinta do pigmento Slug, tá? Na cor preto, porque é uma tinta que eu gosto bastante de trabalhar para fazer contorno. Mas a tinta líquida também serve, o delineador também serve, tá? Não tem problema. E é questão de gosto. Para usar essa tinta, nós vamos borrifar a água aqui também. E vamos ir passando as cerdas. Eu gosto de passar tanto no molhado quanto no seco, para ela pigmentar bem, senão ela fica meio aguada, tá? Testo antes aqui na minha mão, para ver se já tá bom. Acho que preciso molhar mais um pouquinho o pincel. Agora sim. E aí nós vamos vir aqui fazer o contorno. Como que eu faço, gente? Eu sempre uso esse dedinho aqui de apoio na hora de fazer o contorno. Porque se eu for direto aqui, eu não tenho controle sobre a minha mão. Então, os traços podem sair borrados, tortos, enfim. E aí a gente usa esse dedinho aqui pra isso, tá? Então, ó, seguro aqui, posiciono bem o meu pincel e eu venho com ele de pé. Tá? Então, pressiono aqui e venho com ele de pé. Eu posso deixar sem o contorno? Posso, mas o contorno ele dá mais vida pro desenho, então eu prefiro fazer, tá bom? Olha a diferença, como dá mais vida, tá vendo? Vou pegar mais um pouquinho aqui de tinta e bora para a segunda bandeira. Deu uma entortadinha, mas tá bonito, não tem problema. Olha a diferença quando a gente faz o contorno e sem o contorno. Certo? Agora vamos aqui para essa outra parte. Vou mudar pra cá pra vocês verem junto comigo. Nesse momento que eu tô fazendo o contorno, eu consigo acertar também. Pode ver que aqui, ó, tava mais tortinho, entendeu? Então esse é o momento da gente acertar alguns detalhes. Deixa eu pegar mais um pouquinho. E olha só que coisa mais fofa, tá? Essa tinta aqui também eu gosto de usar porque ela é um pouco mais resistente que a tinta líquida. Então ela sai com... demora um pouquinho mais pra sair do que a tinta líquida, né? Se a gente ele soa, acaba escorrendo um pouquinho, ela é um pouco mais resistente, tá? E pra finalizar, a gente pode colocar tanto glitter em cima das bandeirinhas, de acordo com a cor, como a gente pode usar, por exemplo, esse aqui, que é um glitter que eu gosto bastante. É um glitter da Color Make, que se chama Power Glitter Gel. Ó. Vou usar aqui um pincel. Pode ser um pincel comum, um pincel qualquer mesmo, tá? Aí eu pego um pouquinho desse glitter. E eu gosto de usar ele porque ele dá um efeito bem bacana. Eu vou só aplicar aqui assim, ó, em cima. Olha que graça. E aí eu venho do outro lado, faço a mesma coisa.
fica lindo. E esse foi o nosso resultado, já estou preparadíssima para curtir os arraiais por aí. E vocês viram que a gente usou pouquíssimo material, a gente pode adaptar também, dá para fazer coisas bem legais, é só vocês usar a criatividade. Pode puxar tracinho daqui para fazer bandeirinha, na testa. Eu gosto assim porque fica bastante delicado, mas vocês podem usar aí e explorar a criatividade de vocês, tá? Se você gostou desse vídeo também, não esquece de se inscrever e deixa aqui nos comentários o próximo passo a passo que vocês querem ver por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!